Vamos dar seguimento ao nosso programa de animação. Convido todos os presentes aqui a sentarem-se na nossa zona do auditório para assistir a uma série de atuações e outras manifestações culturais por parte do Médio Tejo. Vamos ter o município do Entroncamento, o município de Tomar, do Sardual, Vila Nova da Barquinha e Torres Novas. Sem mais demoras, chamo Rita, da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, para conduzir toda esta sessão. Rita, o palco é teu. Obrigada, Sílvia. Bem-vindos a todos, bem-vindos ao Médio Tejo, onde a história ganha vida. Vamos dar início ao nosso programa com a atuação musical de Pedro Dionísio, do município do Entroncamento. Mas antes, e para nos deixar umas breves palavras, eu chamo a Presidente do município, Hilda Joaquim. Boa tarde a todos. Vamos começar a apresentação do Médio Tejo com o Entroncamento, o concelho que não pode estar mais no centro do país e que a todos espera para uma visita, quer à região, quer ao nosso Museu Nacional Ferroviário. Somos feitos de história e de memórias. E o Pedro Dionísio, um ator largamente conhecido e de muito talento, que nós temos o orgulho de ser da nossa terra, vai nos trazer uma memória que atravessa o concelho, a região, o país, diria até o mundo inteiro. Uma memória sobre o que é conquistar a liberdade, a comemoração do 25 de Abril, cantada para as crianças perceberem e poderem interpretar e atuar de uma forma que o Pedro tem feito de forma magistral. Parabéns ao Pedro, espero que gostem da canção e quando tiverem a oportunidade possam comprar o livro que ele editou, feito de ternura, de imagens e que de facto tem cativado as crianças das escolas do país e do mundo. Muito obrigada por estarem. Pedro, faz favor de nos maravilhar. Muito obrigado, Sr. Presidente, pelas palavras. Muito boa tarde a todos. Então eu vou começar, a apresentação já foi feita, eu vou começar com o primeiro vídeo. Eu não vou tocar já, vou entretanto pedir que passem o primeiro vídeo que foi filmado com 1000 crianças do Concelho do Entroncamento a cantar esta minha canção que, como a Sra. Presidente já referiu, se aborda a temática do 25 de Abril e explica aos mais novos de uma forma simples o que foi e o que representa o 25 de Abril, um projeto que, como já vão ver mais daqui a pouco, já correu Portugal e o mundo. Para já, então, porque o Museu Nacional Ferroviário é realmente a nossa imagem de marca da cidade, foi lá que filmámos este videoclipe que vocês vão ver agora com 1000 crianças. Até já. Obrigado. Tão dura como a guerra que na rua não se podia falar. Eram tantas as palavras entoadas com guitarras que nas rádios não se podiam cantar. E as prisões eram um castigo de um país que andava ferido, sem saber que já não dava para aguentar. Esta é a história que um dia também vais contar. Esta é a história que um dia também vou contar. Cansados da ditadura, de uma vida de amargura, a tropa decidiu avançar. Mas os carros de combate que partiam para o ataque só tinham muito amor para disparar. E então fez outra guerra lá para o meio da primavera, só com flores para ninguém se magoar. Esta é a história que um dia também vais contar. Esta é a história de um povo que lutou sem sangrar. E a dura ditadura, que já estava tão madura, caiu logo sem ninguém para amparar. E o povo que andava triste então gritou de mão em riste: somos livres, ninguém nos pode parar. E a festa veio para a rua, prolongou-se até que a lua pudesse com o povo celebrar. Esta é a história que um dia
também vais contar. Esta é a história de um povo que lutou sem sangrar. Esta é a história que um dia também vou contar. Esta é a história de um povo que lutou a cantar. E se algum dia alguém te perguntar como era a vida naquele tempo e lugar, podes dizer que era como ter asas e não poder voar. Ora bem, então este foi o vídeo que foi filmado no entroncamento, no Museu Ferroviário, no Museu Nacional Ferroviário. E eu, antes de tocar agora esta canção, queria só explicar-vos de forma muito sucinta como é que este projeto nasceu e como é que ele se desenvolveu. Esta canção foi escrita em 2020, estávamos nós a começar a pandemia, em abril de 2020, e o município do entroncamento convidou músicos da terra para fazermos para enviarmos duas canções sobre a temática do 25 de Abril, porque não podíamos estar de forma presencial a celebrar o 25 de Abril, então a ideia era fazer uma homenagem online, e então todos os músicos enviaram duas canções de Zeca Afonso, de outros autores da época. Eu lembrei-me de arriscar na altura, porque estava com mais tempo em casa, como sou professor, estava com tempo a mais, e então achei que podia arriscar, tentar fazer uma canção. E escrevi uma canção, embora na altura não soubesse bem em que vertente, o que é que eu poderia acrescentar à temática, mas depois lembrei-me das crianças e lembrei-me que havia muito pouca coisa escrita para as crianças, e então escrevi a canção. A canção foi para o YouTube. Nos 4 anos que se seguiram, percebi que havia muitas escolas a enviarem-me vídeos com as crianças a cantarem a canção. Daí, em 2024, quando dos 50 anos do 25 de Abril, decidi então lançar uma iniciativa na internet, nas minhas redes sociais, a desafiar professores de Portugal e nas escolas portuguesas no estrangeiro, para me enviarem vídeos a cantarem a canção, para ver se era possível fazermos uma compilação de 50 escolas a cantarem a canção, celebrando assim, simbolicamente, os 50 anos do 25 de Abril. As expectativas foram superadas, foram inscritas 80 escolas. Para além das escolas portuguesas, tivemos também escolas em Portugal, tivemos também escolas em São Tomé e Príncipe, Macau, Timor-Leste, Estados Unidos e França, e foi muito bonito. E eu agora vou aqui cantar a canção ao vivo para vocês. E eu estava-me a esquecer que depois, entretanto, surgiu o livro, nós fomos convidados para ir à Direção-Geral de Educação, entretanto tomou conhecimento deste projeto, apresentou-o nas redes sociais. Fomos convidados para ir à Assembleia da República também cantar a canção, e nesse dia surgiu a ideia de fazer um livro. E o livro está aqui, e tenho andado a correr as escolas do país, e não só. Na semana passada estive em São Tomé, em Príncipe, numa escola portuguesa também com o livro. Portanto, agora vou-vos cantar a canção ao vivo, e depois a seguir vou-vos apresentar e vou terminar com o vídeo das 50 escolas a cantarem a canção, que é um vídeo bastante bonito de se ver. Esta é a história de uma grande vitória. Sei que és novo, mas vou tentar explicar. A vida era de pedra, tão dura como a guerra, que na rua não se podia falar. Eram tantas as palavras entoadas com guitarras, que nas rádios não se podiam cantar. As prisões eram castigo de um país que andava ferido, sem saber que já não dava para aguentar. Esta é a história que um dia também vais contar. Esta é a história que um dia também vou contar.
Cansados da ditadura de uma vida de amargura, a tropa decidiu avançar. Mas os carros de combate que partiam para o ataque só tinham muito amor para disparar. E então fez outra guerra lá para o meio da primavera, só com flores para ninguém se magoar. Esta é a história que um dia também vais contar. Esta é a história de um povo que lutou sem sangrar. E a dura ditadura que já estava tão madura caiu logo sem ninguém para amparar. E o povo que andava triste então gritou de mão em riste: somos livres, ninguém nos pode parar. E a festa veio para a rua, prolongou-se até que a lua pudesse com o povo celebrar. Esta é a história que um dia também vais contar. Esta é a história que um dia também vou contar. Esta é a história de um povo que lutou sem sangrar. Esta é a história de um povo que lutou a cantar. Grândola Vila Morena. Mas se algum dia alguém te perguntar como era a vida naquele tempo e lugar, podes dizer que era como ter asas e não poder voar. Podes dizer que era como ter asas e não poder voar. Muito obrigado. E então eu despeço-me com o vídeo. Desculpem lá ouvirem a canção 3 vezes seguidas, embora em 3 versões diferentes. Esta é especial porque envolve crianças de todo o país e escolas portuguesas no estrangeiro, como está aliás assinalado no vídeo. Muito obrigado da minha parte, muito obrigado ao Conselho do Entroncamento pelo convite para estar aqui hoje em representação do mesmo, e muito obrigado ao Médio Tejo também, e divirtam-se, e envio também os cumprimentos a todos os colegas que vão aqui representar o Médio Tejo esta tarde. Muito obrigado. Esta é a história de uma grande vitória. Sei que és novo, mas vou tentar explicar. A vida era tão dura como a guerra, na rua não se podia falar. Grandes as palavras entoladas com guitarras, nas rádios não se podiam cantar. As pessoas eram castigo, o país ganhava frio, sem saber que já não dava para ganhar. Essa é a história que um dia também vais contar.
E se algum dia alguém te perguntar qual era a vida naquele tempo e lugar, podes dizer que era como ter asas e não poder. uau!